Atualmente, a maioria das empresas de IAs disponíveis no mercado cobram um valor muito caro em relação aos seus produtos. Por isso que no vídeo de hoje você vai conhecer 3 ótimas alternativas para a criação de imagens e que você pode usar de graça e em alguns casos até de forma ilimitada. Então chega de enrolação, se ajeita aí que você vai descobrir quais ferramentas são essas agora. Então, direto a primeira ferramenta que eu vou te apresentar aqui é o Deep IA ou IA profunda aí. E como de costume, os links e os prompts que eu vou utilizar aqui vão estar abaixo do vídeo, tá bom? Então, nessa ferramenta aqui, ó, vamos clicar em login. Você pode fazer login com sua conta Google ou pode escolher a opção de e-mail. Como é só uma apresentação aqui, eu vou escolher essa opção aqui de fazer com a conta Google. Mas caso você consiga assistir esse vídeo até o final, eu vou te apresentar uma opção aí de você fazer contas aí de forma ilimitada. Então vou clicar aqui na minha conta Google. Pronto, já estamos dentro da plataforma aqui, né? E é uma plataforma bem simples de usar, não tem segredo. Inclusive você pode estar explorando as outras opções que ela oferece aqui, ó. Tem uma opção de bate-papo de IA, gerador de imagens, tem o vídeo, música, bate-papo por voz, enfim. Em relação à inteligência artificial, eu sempre recomendo que vocês sejam curiosos. Como o nosso foco no vídeo de hoje é a geração de imagens, já vou clicar aqui direto na geração de imagens. Temos aqui o nosso gerador de imagens, bem simples de usar, é como qualquer outro gerador de imagens padrão aí. E aqui eu vou pegar um prompt que eu já estou acostumado a usar, né, que vai ser de uma mulher do cabelo roxo. Então vamos lá. Nessa opção de prompt aqui você pode estar pedindo pro ChatGPT aí, tá? Criar um prompt de acordo com o que você quer aí. Não tem nenhum segredo não. Eu faço isso inclusive. No modelo você pode escolher padrão ou disco rígido. Vou deixar um disco rígido aqui. Na preferências você pode escolher entre qualidade e velocidade. Vou colocar qualidade. E nessas opções aqui, ó, você tem mais de 100 estilos para você escolher para colocar na sua imagem, tá vendo? Então, caso você queira explorar ou esteja buscando algum estilo diferente, eu recomendo dar uma olhada nesses estilos aqui com mais calma. Às vezes, aquela imagem que você tenta criar e não sai do jeito que você quer aí, pode ser falta de estilo, ó. Então vamos voltar lá. Aqui, ó, nessa opção de baixo, você pode escolher a orientação da sua imagem. Então você quer para o YouTube, você tem que escolher essa opção aqui, ó, que é o 16:9. Mas agora, se você tá querendo fazer vídeo aí pro TikTok ou para o Shorts do YouTube, por exemplo, eu recomendo a usar essas outras orientações que tem disponíveis aqui. Como meu vídeo é para o YouTube, eu vou escolher essa opção aqui, né? Depois de feita essas configurações, vamos gerar a nossa imagem. E olha só, escolher a opção qualidade aqui, ó, e já temos a nossa primeira imagem gerada, ó. E caso você não tenha gostado do jeito que essa imagem ficou aqui, você pode melhorar a qualidade da sua imagem, ó. Você vem nesse campo aqui, ó, tem várias opções para você escolher. Você pode remover o background, animar, dar zoom ou expandir a sua imagem. Como eu quero só melhorar a qualidade aqui, eu vou dar um enhance. Aí você clica em edit e vamos ver o resultado da nossa imagem, tá vendo? Vou baixar essa imagem aqui já. Talvez eu use ela na thumbnail desse vídeo, né? Ou não. Vamos ver qual que eu vou escolher. Vou escolher as melhores imagens que eu gerar aqui e vou colocar como thumbnail. Então, vou criar uma nova pasta de testes 1 e colocar a nossa imagem aqui, ó. Tem um outro prompt também que eu usei aqui, ó, que é de uma imagem estilo Pixar. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou colocar ela aqui também, ó, gerar essa imagem e vamos ver como ela se sai em relação à geração de imagem estilo Pixar. Eu posso clicar aqui em ver todas as imagens, ó, e você tem acesso a todas as imagens que você criou no histórico aqui, ó. Isso aqui é um teste que eu tinha feito antes para ver como que se saía. Agora indo para outra ferramenta, temos o criador de imagens do estúdio Google, que é um ótimo gerador de imagens gratuitas e de forma ilimitada para você criar quantas imagens você quiser aí. E ela tem uma coisinha bem interessante que eu vou te contar já já, viu? Mas antes a gente precisa testar ela, né? Então você vai fazer o login aí com a sua conta Google. Olha só, temos um layout bem simples aqui também, ó. Aqui em cima você alterna as opções de visualização, ó, se você quer ver elas de forma individual ou de forma agrupada. Nesse campo de baixo aqui, ó, você pode adicionar características à sua imagem, ó. Isso aqui é um tipo de lente, ó, tem o estilo mínimo, tá vendo? Abstrato, ó. Vamos colocar o nosso prompt aqui e testar isso na prática para vocês entenderem como que ela funciona, ó.
Vou escolher a imagem da nossa personagem que eu já tenho aqui, né? E olha só, vou clicar em mais. Aqui você pode escolher os estilos, ó. Tá vendo? Eu vou escolher alguns estilos aqui para vocês verem. Eu quero o estilo fotografia, eu quero luz natural, eu quero uma foto realista e mais esse negócio de tons aqui. Eu quero detalhes também. Acho que só vou adicionar só essas características mesmo. Você pode selecionar e fazer os testes de acordo com o seu gosto aí, tá bom? Aqui você não precisa mexer em nada ainda. Por agora a gente vai só criar uma imagem aqui mesmo para vocês verem a qualidade das imagens que o estúdio Google cria aqui. Olha só. E até o momento que gravo esse vídeo, eles não me limitaram na quantidade de fotos que eu criei aqui não, viu? Não sei qual que é o limite, para ser sincero com vocês. Vocês vão ter que testar na sorte aí. Então essas imagens aqui, ó. Vou salvar algumas delas também, ó, para eu colocar na thumbnail, que eu não sou bobo nem nada, né? A gente já aproveita o material do vídeo para fazer a thumbnail, que a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só, não é verdade? E a coisa interessante que eu falei que esse gerador de imagens tem aqui é que você pode criar imagens consistentes usando esse gerador aqui, ó. O que é personagem consistente? É quando você quer ter o mesmo personagem, o mesmo rosto, a mesma roupa aí, né? Só que em cenários diferentes. Isso é muito útil caso você queira criar um canal de histórias aí, sabe? De contos. E como que você faz isso? É simples, ó. Você bloqueia as sementes, ó. Nos geradores de imagens, sempre que você encontrar esse campo aqui que tá escrito sementes ou seed em inglês ou sugestão, aqui é o número de variações que a sua imagem vai ter, ó. Então quando você bloqueia isso daqui, você tá dizendo o seguinte para a inteligência artificial: olha, eu não quero que você faça muitas variações da minha imagem, quero que você mantenha elas o máximo parecido possível, ó. Então eu vou clicar em criar aqui, ó, e você vai ver que o rosto dos personagens vão ser bastante semelhantes entre si. Olha só, temos a nossa personagem aqui, ó, e você pode observar que tem um certo padrão na aparência dela, ó, tá vendo? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui não, porque não é o foco desse vídeo. Então caso você tenha interesse em criar um personagem consistente em vários cenários diferentes, no finalzinho ali eu vou deixar esse vídeo que eu fiz pra vocês darem uma olhada aí, pode ser que ajude seus projetos. Deixa eu ver aqui, cadê a minha imagem de opção modelo Pixar, será, hein? Vou colocar esse prompt aqui, vamos ver como que ela cria uma imagem no estilo Pixar. Vou clicar em criar. Vou colocar nessa opção de agrupamento aqui. Olha só como é que ela criou com aquele personagem infantil, ó. Tá vendo? Bem interessante também, né? Tem outro prompt que eu posso testar aqui também, ó, que é o dessa personagem aqui, ó. Olha a qualidade que saiu essas imagens aqui, ó. E lembrando, ó, aqui eu deixei o cadeado trancado, tá vendo, ó? Então as imagens estão saindo de formas mais consistentes, ó. Tem um padrão no rosto dessas imagens aqui, ó. Então isso é uma ferramenta muito interessante para vocês aí, ó. Inclusive, vou baixar alguma dessas imagens também, né? Pra mim usar na thumbnail. E a próxima plataforma que a gente vai testar é o Kling AI. Embora ele seja muito famoso aí por sua geração de vídeo de alta qualidade, poucas pessoas sabem que essa ferramenta também cria imagens aí com uma ótima qualidade. Caso você esteja procurando uma alternativa de geração de imagens, eu acredito que vale a pena você testar o Kling AI sim, viu? Você pode estar fazendo login com sua conta Google ou com o e-mail. E caso você queira ter acesso ilimitado, já vou te passar uma dica que você pode testar em todas essas ferramentas aqui do vídeo, tá bom? Então, como a gente está fazendo um teste rápido aqui, vou fazer login com a minha conta Google mesmo. E aqui na página inicial do Kling, eles estão com recursos novos aqui, você pode explorar inclusive aí, ó. Mas como nosso foco é criação de imagem, a gente já vai vir direto para cá. Vou colocar o meu prompt aqui. Aqui tem algumas opções que você pode estar selecionando também. E aqui nessa parte de baixo, ó, é onde você escolhe a orientação da sua imagem. Como eu estou fazendo o vídeo para o YouTube, eu vou escolher essa opção 16:9. Caso você queira fazer para uma imagem para Shorts ou para TikTok, eu recomendo utilizar essa opção 9:16 aí, tá bom? Vou selecionar aqui, ó. E o interessante do gerador de imagens do Kling é que cada imagem que você gera aqui, ele cobra um crédito, ó. Tá vendo, ó? Tá selecionado 4 saídas aqui, ó. Então, se eu selecionar 2 saídas, ó, ele vai me cobrar 2 créditos. É bem interessante isso, hein? Geralmente os geradores de IA aí gastam bastante créditos. Tá aqui o nosso limite, ó, que a gente tem 30 créditos. Então, feitas essas configurações, vamos clicar em gerar. E lembrando, antes de gerar a sua imagem, você tem que mudar essa opção aqui, tá bom? Se você selecionar esse novo aqui, eles vão querer fazer um upgrade no seu plano aí, ó. Como a gente não quer fazer isso, vamos clicar em Color 1.5 e clicar em gerar nossas imagens aqui, ó.
Vamos aguardar alguns segundos aí e vamos ver o resultado que isso vai gerar pra gente. Temos o nosso resultado e ela cria umas imagens bem satisfatórias, viu? E vou fazer o teste com outro prompt que eu tenho aqui também, ó, que é o da imagem estilo Pixar. Vamos ver como ele se sai. Aqui também, ó, vou dar um Ctrl C. Aqui em saídas eu vou colocar 2 saídas também. Vou escolher essa orientação 16:9. Aqui tá tudo bem. E gerar. E temos aqui a nossa imagem estilo Pixar da Disney criada, ó. Bem interessante também, né? Gostei dos resultados. Para você salvar as suas imagens aí, é melhor clicar nessa setinha aqui mesmo para fazer o download. Aí sim vai dar certo, ó. Vamos clicar aqui também e salvar aqui, ó. Pronto, perfeito. Cadê aquele prompt da primeira mulher que eu selecionei ele também? Vou testar uma imagem também de uma mulher aqui. Já que a gente tá fazendo os 3 exemplos, né? Bom que a gente pode fazer as comparações depois de cada gerador de imagens aí. Vou querer só 2 saídas para não gastar os créditos e pronto. Olha só, aqui eu já não gostei tanto do resultado não, hein? Saiu bem realista. Para mim fazer um prompt nesse estilo aqui, eu teria que fazer mais alguns ajustes para chegar no resultado que eu quero aí. Mas enfim, e caso vocês queiram usar essas ferramentas que tem a opção de você se cadastrar com e-mail de forma ilimitada, vocês podem estar usando o e-mail temporário, que é uma dica que eu já dei pro pessoal, onde você pode gerar um endereço de e-mail e criar várias contas para você usar o tanto de mais que você quiser aí. Então a gente vai digitar o S-Mail Pro, você vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, vai criar o seu e-mail temporário, escolha a opção gmail.com, aqui ó, você vai escolher a opção gmail.com e quando você for entrar nessas plataformas, em vez de você entrar com a sua conta Google e gastar seus créditos, você vai entrar com e-mail temporário. Isso aqui vai permitir que você crie imagens de graça e de forma ilimitadas aí, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso, e eu quero deixar uma reflexão para vocês aqui em relação às ferramentas de IAs. Durante esse tempo que eu tô acompanhando as coisas relacionadas, a gente percebe que não existe inteligência artificial perfeita. Essas ferramentas que eu te mostrei aqui, provavelmente alguma delas pode ser que você não conhecia. E é sempre bom você ter mais opções aí de graça, né? Como eu sempre digo, não existe ferramenta perfeita, mas sim aquela que vai fazer aquilo que você precisa. Às vezes aquela ferramenta famosa aí que tá no hype não vai conseguir atender às suas necessidades. E é super normal acontecer isso, viu? Tem ferramenta que cobra caro aí e o resultado é bem decepcionante, para ser sincero. Por isso que é bom você ampliar seus horizontes em relação à inteligência artificial. E essa é a ideia do canal. Eu sempre vou buscar um jeito aí de te apresentar ideias que podem fazer o seu projeto andar. Às vezes só tá faltando aquela pecinha, sabe? Aquele detalhe. Aí você vai lá, assiste meu vídeo e pronto, encontra aquela solução que faltava. E esse conceito aí vai ser a base do meu canal daqui pra frente. Então, essas foram as ferramentas de hoje. Espero que te ajude de alguma forma. Caso queira conhecer ferramentas como essas ou até melhores, eu vou deixar um vídeo no final com mais ferramentas de criação de imagens grátis, tá bom? Eu sou o Léo, se chegou até aqui, não esquece de se inscrever e de deixar sua opinião aí. Muito obrigado por me assistir até aqui e por hoje é isso.